Gênesis 4, versículos de 3 a 7. Deus, quero iniciar em oração. Eu quero iniciar pedindo o poder do Senhor para transmitir a sua mensagem. Sob a sua permissão, eu abro as Escrituras e anuncio a sua palavra. Possamos nos agradar com o que o Senhor tem para nós nessa noite. Nos abençoe, fale por mim, em meu lugar, mas que saiamos daqui melhores que chegamos. O Senhor seja honrado através dessa mensagem. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Diz assim, a palavra de Deus, capítulo 4. Capítulo 4, 3 a 7. 4, 3 a 7. Diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. 6. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele, seu desejo, deves dominar. Sobre os nossos desejos, irmãos, nós somos responsáveis. Nós vamos ler alguns desses versículos, sim. E nós temos vários desejos. E nós temos grandes orientações acerca de como colocar em prática os nossos desejos. Humanos que somos, alguns da humanidade já se converteram, do mundo inteiro. Alguns já aceitaram Jesus, alguns já foram perdoados, alguns já têm a certeza da vida eterna. Nem todos têm, nem todos ouviram. E até mesmo nós que temos a certeza da vida eterna, precisamos todos os dias das orientações de Deus. Todos os dias das orientações de Deus, que vem pela palavra. Tamanha dificuldade de nós colocarmos em prática de uma forma correta os nossos desejos. E aqui Deus foi bem claro. Aqui no finzinho ele disse: E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se bem fizeres, nossas atitudes, nossas práticas, nossos atos, o nosso falar, o nosso fazer, toda a nossa obra, se bem fizermos. Ali foi dito assim também. E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Título: Inclinados para o mal. Inclinados para o mal. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração enquanto vivemos. Enquanto estivermos vivos em nossos corações, em meu coração, haverá maldade. O homem caminha muitas vezes tranquilamente, sem se dar conta que nele ainda se encontra a maldade. O pecado e a maldade. Olha onde nós estamos lendo, Gênesis 4. E onde entrou o pecado? Atrás, com Adão, na desobediência, bem no comecinho da humanidade, com os primeiros, Adão e Eva.
e depois com seus filhos, e até hoje conosco. Então não deveríamos andar tão tranquilamente. Alguns lugares e algumas pessoas entendem que tudo tem que ser falado do mal do pecado, do diabo, tudo. Em todos os momentos temos que falar isso. Nós temos falado e ouvido muito de Deus, mas não estamos deixando de ouvir do início da humanidade, onde o mal e o pecado entrou no mundo. Nós não podemos esquecer disso. Não posso viver em 2022 dizendo servir a Deus, e Deus é privilégio para todos, Deus é que tem permitido, um pouco pelo menos, mas sem lembrar de que ainda habita em mim o mal, a maldade. Ainda ouço Deus dizer: se bem fizeres, não pecarás. E muitas outras orientações eu tenho ouvido acerca disso. Está em minhas mãos com a dependência de Deus, porque humanamente nós temos o coração inclinados para o mal. Constantemente temos tido atitudes maldosas, perversas, ofensivas, e isso não glorifica a Deus, e isso não me faz um adorador aprovado de Deus. Em razão do meu testemunho, principalmente a minha vida não tem glorificado a Deus em alguns momentos, talvez a maioria dos momentos, eu não sei dizer. Às vezes o impulso da vida e a correria da vida não me permite enxergar exatamente como eu estou, exatamente como eu vivo 24 horas por dia, devido aos meus pensamentos, ao meu eu dizer que ainda sou bom, que eu ainda tenho feito coisas boas. Não que Deus não tenha permitido fazer coisas boas. Eu creio que todos aqui nessa noite têm feito coisas boas. Eu creio que todos nós tentamos agradar a Deus com as nossas vidas. Tentamos, mas não tem como falarmos do dia de hoje sem lembrar de que lá no passado, mas muito lá no passado, no início, já foi dito que a maneira de ser, de fazer, de pensar e falar, a maneira de adorar a Deus, a maneira de glorificar a Deus, precisa ser não conforme o meu desejo, o qual eu devo controlar, eu devo dominar, mas é exatamente como Deus quer. É glorificar a Deus, adorar a Deus, exatamente como Ele quer. Ele pede para que nós avaliemos sobre isso, porque é a base, vamos dizer, a base, mas do nosso viver, as nossas atitudes, nosso fazer, nosso pensar, precisa nos mover. E precisa para que chegue a Deus como obreiro aprovado, como servo de Deus, enfim, como um pecador que tem entendido a sua natureza pecaminosa. Ainda somos pecadores, mas Jesus interviu num certo momento da vida nossa, de cada um. Jesus entrou na sua vida em algum momento. Já adiantando o último ponto, o nascer de novo. Antes temos outros versículos. O nascer de novo. Você já nasceu de novo. Esse mal que ainda habita em nós, que ainda nos move, às vezes, sim, mas o que ele representa, o que ele nos levou, Jesus, a palavra nos diz sobre o nascer de novo, esse nascimento espiritual, esse nascimento onde Cristo passou a habitar em nós, o Espírito Santo passou a habitar. Você já nasceu de novo? Tem vindo à igreja, tem ouvido sobre a palavra, já ouviu falar de nascer de novo, mas Deus, como hoje de manhã Deus falou conosco, permita Deus falar com você também. Não só lá da nossa natureza pecaminosa, do mal do nosso coração, mas a maneira que nós tratamos esse mal e o efeito desse mal é só nascendo de novo. Haverá oportunidade para todos nós refletirmos ainda essa noite, e você também. Eu já nasci de novo, Deus já é, eu já me entreguei, eu já confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. É a única forma que este mal aqui não nos escravize, embora faça mal, mas o efeito dele, e o poder desse pecado que ainda habita em nós,
ele não tenha êxito em direcionarmos, porque nossa direção já é céu, já é vida eterna, por causa da palavra, da fé e de versículos que podem orientar cada um nessa noite sobre como nascer de novo. Religião não salva, você não nasceu de novo estando na Igreja Batista, ou conhecendo a Igreja Batista. Eu conheci há 14 anos e mais atrasado ainda, mais antes ainda, quando eu ia na igreja de vez em quando. Ainda não conhecia Jesus como meu Senhor e Salvador. E fui aprendendo que a igreja não ia resolver esse problema. Eu não resolveria, ninguém resolveria. A instrução bíblica temos hoje e todos aqui podem sair nessa noite entendendo sobre isso. Queira se informar sobre isso. Aqui, nós temos aqui, em Eclesiastes 9:3, este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração. Essa é a realidade. Nós lemos esse versículo aqui, me perdoe ler novamente. Em Gênesis 8:21, um pouquinho mais à frente, e o Senhor sentiu um suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. A decisão de Deus não está baseada em nós. Deus deixar de fazer algo, ou Ele deixou de fazer algo, em momentos da história, ou ainda hoje, Ele deixar de fazer ou fazer, embora Deus é soberano, todo-poderoso, mas o ser humano achar que Deus só fará dependendo dele, é um engano total. Deus é soberano, Ele é Deus. Ele é quem move o mundo. Quem é que deu a mensagem para o John hoje, pela manhã, meu irmão? Foi Deus. A gente se preocupa tanto e devemos. Eu fiquei agora à tarde, até fui em Ribeirão Caval, eu tentei manter a calma. Tivemos que comprar lá, compramos meio carrinho pequeno lá no Açaí, e eu vim, nós viemos aí, sentei lá no computador. A nossa parte devemos fazer, mas em quem nós devemos confiar? Não sei se, terminando essa mensagem, se ela foi útil para algum ponto que você precisar. De manhã foi, sempre foi, talvez algumas áreas menos, mas ainda tem convicção, só pela palavra de Deus, onde Deus usará um homem, poderá usar uma mulher em momentos específicos para nos trazer a vontade de Deus, porque a nossa, já sabemos, é mal, é para o mal, é inclinação para o mal, nosso coração, mas o de Deus não. Amém. Além de justo, não, mas ele é justo, mas é amor. Não é importante sabermos que Deus é amor, que Ele nos ama e que Ele providenciou Jesus, uma maneira para que em Cristo haja esse novo nascimento, pelo Espírito Santo haja esse novo nascimento. Não tem outra notícia mais importante que essa. Não existe. Nem a eleição que vai finalizar agora, que mexe com a humanidade aí, com o mundo inteiro, vai mexer mesmo, não só com o brasileiro. Mesmo assim, a mensagem mais importante que deve mexer com a humanidade verdadeiramente está nesse livro. Amém. Está na pessoa de Cristo. Essa é a mensagem, o resultado final. O resultado é a existência dele. Jesus existe, Ele quer te salvar, Ele quer nos salvar. É nesse pensamento que nós devemos focar. E para isso nós estamos a cada dia buscando a Deus em oração, louvando, adorando e ouvindo o que Deus tem para nós na palavra de Deus. Então nós temos vários versículos citando, tem outros aqui, não precisam ler, os irmãos sabem, e dizendo que a nossa natureza é para a inclinação do mal. Inclinação do mal. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem conhece o seu coração? Você conhece o seu coração?
quem o conhecerá? Deus conhece, Deus sabe. Então Gênesis 4 diz que num certo tempo, os dois irmãos trouxeram ofertas ao Senhor, sendo lavrador. Caim trouxe a sua oferta do fruto da terra, já Abel trouxe sua oferta das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Isso significa que ele ofereceu ao Senhor o primeiro e o melhor entre o seu rebanho. O texto bíblico revela que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Irmãos, sempre, não sei você, mas é natural do ser humano sempre achar que está fazendo as coisas certas, as coisas boas, as coisas que agradam a Deus. E creio que muitas delas, eu creio que muitas são boas, pessoas querendo fazer o bem. Muita gente tem desejo de fazer o bem. Não é correto, eu não seria correto dizer que todas as nossas atitudes, embora sejam consideradas como trapos de imundícia, nossas obras, mas eu vejo bem em vocês, irmãos. Vocês me fazem bem. Então há no coração do ser humano ainda espaço para agir com bondade, mas não nos direciona ao céu, não nos coloca como pessoas perfeitas, e não nos purifica, não nos limpa, mesmo que em momentos você seja bom, porque a inclinação ela vai prevalecer em nós. Até morrer, nossos corações estão inclinados para o mal. E como resolver isso? Se nessa terra nós vamos morrer, e para onde nós vamos? Será que sem resolver isso, está tudo bem na eternidade? Você crê na eternidade? Onde você ouviu falar de eternidade? Talvez em algumas igrejas, eu ouvia na minha, mas a eternidade acontecia de outras formas. Acontecia por meu mérito. A Bíblia me diz que não é. A Bíblia me diz que pela religião também não é, que eu terei a vida eterna. Então ela nos trouxe a informação, só pelo sacrifício de Jesus. Hoje todos nós podemos e sabemos disso. E se não fosse Jesus, essa maldade continuaria até morrer, e sem Jesus teríamos já a condenação eterna, a morte eterna. Você tem a morte eterna nessa noite? Ou a vida eterna? Nascemos direcionados para a morte eterna, pelo pecado e pela condenação. Mas em Cristo, nos convertendo a Cristo, para que esse mal do homem não determine para que direção a gente vai. Porque se deixarmos de tratar o mal do coração do homem por Deus, pelo sangue precioso de Cristo, pelo sacrifício dele e por tudo que nós já conhecemos, não temos esperança da vida eterna. Então, se você tem esperança da vida eterna e não sabe como, é através de Jesus Cristo. E nessa noite, você que ainda não tem, poderá ter. Então, este momento aqui em Gênesis 4, o texto bíblico revela que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Sim, Deus se agradou não apenas da oferta, mas também do próprio adorador. Na verdade, não há como separar o verdadeiro adorador de sua adoração ao Senhor. Caim não apenas fracassou em sua adoração ao Senhor, mas também ficou completamente irado. Deus ainda o advertiu acerca de seu comportamento antiético e imoral. Deus o exortou a não ceder ao desejo mau que estava lhe espreitando. Mas Caim não deu ouvidos ao Senhor. Ele continuou obstinado em seu caminho de ira, inveja, vingança. Isso significa que o homem é sempre convidado ao arrependimento, mas por sua própria natureza, ele é incapaz de controlar o seu pecado. Sozinho, é impossível agradar a Deus. Sozinho, sem a ajuda de Deus, sem arrependimento, é impossível pessoa agradar a Deus. Impossível. Esse mal que toma conta de nossa carne, é o pecado, ainda não foi embora, ainda não acabou, e vivemos com ele ainda, mas sem a palavra, sem a esperança, sem Deus trazendo-nos
como viver, como adorá-lo, como servi-lo e como nos livrarmos da condenação do pecado, teremos já um destino garantido. É a morte eterna, é o inferno. Só em Cristo conseguimos reverter essa situação, e não por nós, mas pela fé e pela graça de Deus, nós temos essa condição. Servimos um Deus que nos dá essa condição. Não é um Deus que nos dá condição humana, coisas ou deuses. É o único Deus que existe. É o Deus da Bíblia, é o Deus Criador. Ele que nos diz como obter ou receber, conceder, aceitando Jesus como Salvador. Ele nos diz isso pela palavra. E aqui, maneiras de deixar de fazer o mal. Não sei. Em pontos que eu vou citar. Primeiro, negue-se a si mesmo. O começo foi dizendo sobre o mal. Foi a inclinação nossa pelo pecado, pelo mal? Sim. É o que nos condenou pelo pecado. É o que nos deu um caminho de morte eterna. É o pecado. Começamos dessa forma. E não podemos fazer nada? Primeiro, negar-se a si mesmo. Quem é você? Negar-se a si mesmo. Você diz não a você? E aqui não é filosofia, não sei se é utopia, eu não estudei sobre isso, não sei, não é nada disso. Negar-se a si mesmo, deixar esse eu que nós somos, ou achamos que nós somos. É uma das maneiras que nós temos para tratar desse mal que ainda prevalece em nosso coração. Negar-se a si mesmo. Marcos 8, 34 e 36 diz: e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e torne a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Que proveito teria? A alma é o mais importante que o mundo, é mais importante que tudo que nós temos, é mais importante que nós, é mais importante que essa carne que vai apodrecer. Muito mais importante é a nossa alma. A tua alma está. Você tem certeza que a sua alma estará em um bom lugar? Estará no céu? Precisamos negar, tanto para tratarmos do mal do nosso coração, como também negar a nós mesmos para poder aceitar a vontade de Deus. Se eu não me negar, se eu disser que eu sempre sou autossuficiente e tudo depende de mim e nada de Deus, vou continuar da mesma forma. Além de ter, continuando com inclinação para o pecado, para o mal, aqui não estou dando o primeiro passo para entender a importância de aceitar Jesus como Salvador. Aceitar a vontade de Deus e não a minha. Ter que negar-me, sendo que eu sou e acho que eu sou isso, sem fazer a vontade de Deus, sem negarmos a nós mesmos. E aí ele coloca mais, né? Negar a si mesmo significa fazer o mesmo que Jesus fez. Renunciar o fato de ser Deus, poder escapar da morte, e entregou-se à missão que o Pai o designou. Já ouvimos várias mensagens sobre esse texto, mas a ideia desse ponto é negar. Esse que tem o coração inclinado, eu preciso negar ele, dizer não para ele, dizer não faça mais maldade, não queira mais maldade, não pense mais no mal, negue-se, renuncie e siga a Cristo, sirva a Deus, negue-se a si mesmo. Primeiro ponto. Segundo ponto, examine-se a si mesmo. Irmãos, onde o coração, a mente está? A criatura, aqui uma criatura, sou eu, não é o outro, é cada um. Negar-se é a pessoa se negar, é a pessoa recusar-se e tratar daquele mal que existe ainda no nosso coração, e a inclinação. E aí o segundo, examinar-se.
examinar-se também mensagens e mensagens sobre isso. Então, esse eu precisa ser revisto, analisado com verdade, não com enganação. Eu me enganando que eu sou e não sou. Eu me enganando que eu posso sem Deus, mas eu não posso. Eu me enganando que eu tenho méritos, mas não tenho. Que eu tenho glória, não tenho. Esse eu precisa ser revisto, analisado. Porque nós convivemos com essa carne, com esse coração, 24 horas por dia. E somos enganados por nós mesmos. Agimos equivocadamente com esse coração. Então a mudança tem que partir de dentro, tem que partir do meu íntimo, do meu interior, do meu pensamento, do meu entendimento, da minha convicção, mas sem me enganar. O homem não se engana. E aí hoje ainda o Johnny falou, né? Como é que é, Johnny? Enganar Deus? Viemos até falando na boca que ele estou comigo, não lembra? Bater de frente com Deus? Não tem como. O terceiro ponto é esvazie-se a si mesmo. Me perdoa. Examine-se a si mesmo. Em 2 Coríntios 13 diz assim: porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive. Contudo, pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Irmãos, alguns versículos, sim, direcionados em um contexto para cristãos, para crentes. Utilizando esses versículos para trazer essa ideia em nós mesmos. Quantas vezes nós ouvimos isso, não? Em vós mesmos. Em vós mesmos. Aqui o problema. Aqui. Não é aí. Se você acha que é aí também, eu sei que aqui é. Eu sei que a Bíblia é a verdade. E ela nos diz que o nosso coração é inclinado ao mal, ao pecado. E o tratamento é Jesus Cristo. Amém. Então, primeiro ponto, negue-se a si mesmo. Sabe essa pessoa má que você é e eu? Negue-se, não queira ela mais. Segundo, examine-se a si mesmo. O terceiro, esvazie-se a si mesmo. Esvaziar. Lembra do copo? Muitos exemplos, lembra do copo sujo? Esvazie ele. Como é que nós vamos beber a água que está naquele copo sujo, sem tirar aquela água suja e beber uma limpa? Filipenses 2, 5, 8 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Deus precisou mudar, deixou de ser e ter a mesma forma para assumir uma outra forma, para cumprir a sua missão, para fazer a vontade de Deus, usando desse esvaziamento que nosso Senhor e Salvador teve, se fazendo homem, teria que vir em forma de homem. Ele teria, como Cordeiro de Deus, ter corpo, carne, sangue. Teria, essa era a missão, dentre outras, mas era buscar e salvar os que se haviam perdidos. Veio para os perdidos. Ele veio para resolver esse coração mau, o efeito desse coração mau. Ele entrou em nossas vidas para nos ajudar, para nos abençoar, para nos salvar. Amém. Estávamos totalmente entregues à inclinação para o mal. E Jesus vem, trabalha, e todos os dias Ele tem transformado, Ele tem ajudado, e tem movido da forma dele, vidas têm sido transformadas. Mas por quê? Tem explicação o homem melhorar alguma coisa, ser transformado, se não for pelo poder de Deus? Ele, com o coração que nós temos capacidade de mudarmos
completamente, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, com certeza Deus trabalhou em algumas áreas. Na minha, Ele trabalhou em algumas áreas que eu tinha dificuldade. E Ele fez isso e fará com todos que permitem Ele fazer. Porque o coração de Deus não é inclinado para o mal. Imagine quem é que tem o coração inclinado para o mal. Deus não é, mas é Satanás. Ele quer o mal, ele quer destruir a todos. Mas se nós temos Deus, Cristo, que veio para tratar desse problema, nós devemos e temos que nos render a Jesus. O quarto, nascer de novo. Eu não sirvo? Não. Esse coração? Não. É mais ou menos, às vezes, resolve o problema da humanidade e o meu? Não. Resolve a minha vida espiritual? Não. Resolve a minha eternidade? Não. Quarto ponto, nascer de novo. João 3,3 diz: Jesus respondeu e disse-me: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver ou entrar no reino de Deus. Gálatas 2,20: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós nos entregamos a Deus por completo. Deus se entregou por nós por completo. Na cruz é a resposta para isso. Se você ainda não conhece a mensagem da cruz, lá está a resposta para a humanidade. Lá está a resposta do tratamento para que essa inclinação do mal que existe em nós possa ser tratada e de uma vez por todas perder o efeito total sobre a nossa eternidade. Esse é o quarto ponto, nascer de novo. A conclusão eu cito o versículo. Romanos 6,11: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós temos que viver para nós, fazer coisas para nós, uma manutenção da nossa vida, claro. Mas como cristãos, ou ainda se você não é, entenda melhor, que aceite Cristo como Salvador. E aí o versículo em Romanos: assim também vós considerai-vos certamente mortos. Depois de Cristo, morremos para nós. Precisamos morrer para nós, aceitando Cristo. Mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Viver ou morrer, ou de que forma viver e de que forma morreremos. Então, nessa noite, Deus nos trouxe algumas reflexões do início de tudo da humanidade e da nossa condição ainda, e trouxe também que em nós nada de bom habita, não temos méritos no nosso futuro, na nossa eternidade, mas sim temos gratidão, porque uma vez conhecendo Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos trouxe, depois disso, instruções, 14 anos sendo instruído para entender alguma coisa da Bíblia, e eu só não entendo mais porque a culpa é minha. Pregadores têm, Deus usa várias pessoas, gostaria de ser melhor nisso, mas mesmo assim, eu sou grato a Deus pela palavra que é pregada sempre, pessoas ajudando, nos aconselhando. Estar com o povo de Deus foi fundamental para a minha vida. Deixar o mundo foi necessário para que eu não viva mais em mim, para que eu deixe que Jesus administre a minha vida, governe a minha vida, porque Ele um dia me aceitou. Eu aceitei Cristo como Senhor e Salvador, mas Ele me aceitou também. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Amém. Ele já amou antes que amássemos Ele. Ele já morreu, já se entregou, ressuscitou. A obra redentora de Cristo não dependeu de nós. Cristo já tinha um propósito para a humanidade. Nós aqui estamos e somos a humanidade.
Renda-se a Cristo, aceite-o como Senhor e Salvador. Deixe que Ele reine e administre e governe a sua vida. Deus nos abençoe. Pai, eu agradeço pela atenção de todos. Glória ao Senhor. Que o Senhor continue sempre nos instruindo, falando pela sua palavra. Obrigado por esse tempo que nós tivemos e ainda estamos aqui. Em nome de Jesus que eu oro. Convido o pastor Alexandre.